Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Extraordinário. Um novo programa de Almirante, redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto. Um presente de Guaraína, música e direção da orquestra de Aldo Taranto. Com Almirante, artistas do rádio teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Novamente aqui estamos a postos para mais uma audição do incrível, fantástico e extraordinário. Novamente esclarecemos, antes de tudo, sobre os propósitos desses programas. Nosso fito é simplesmente contar histórias. Essas histórias são as que vocês mesmos nos enviam. Acreditamos que sejam verdadeiras, porque é isso que pedimos daqui. Mesmo incríveis, mesmo fantásticas, mesmo extraordinárias, tais histórias serão verídicas, portanto. Se estes casos fizerem vocês lembrar outros que conheçam, não façam cerimônias. Escrevam para cá. Escrevam indicando o nome desses programas. Incrível, fantástico e extraordinário. Preparem-se hoje para ouvir 4 episódios espantosos. Primeiro, o do Aviso Salvador. Segundo, o da Locomotiva Fantasma. Terceiro, a debandada do Bloco Carnavalesco. E quarto, o da Criancinha Abandonada na Estrada. Esse programa continua sendo uma oferta de Guaraína, o comprimido que continua sendo preferido para o combate às dores de cabeça, de dente ou de ouvido. É bem verdade que para os casos que aqui são contados, os nossos ouvintes, nem sempre existe uma explicação razoável. Para a preferência dispensada à Guaraína, existe, entretanto, uma pronta explicação. É que Guaraína continua cortando a dor sem atacar o coração. Guaraína, um medicamento 100% brasileiro, preferido pelo povo inteiro. Hoje vamos começar pelo espantoso caso do velho do Aviso Salvador. Saia depressa daqui, porque sua vida está correndo perigo. Esse caso verídico se passou na cidade de Penedo, Alagoas, e chegou-nos ao conhecimento através de uma carta do ouvinte J.P. Cavalcante, natural daquela cidade, e residente agora aqui no Rio, a rua Marechal Joffre, 149, apartamento 201. Conta-nos ele que mais ou menos no ano de 1933, havia em Penedo um rapaz de nome Tibiriçá Guimarães, órfão de pai e mãe, notem bem, órfão de pai e mãe, e que morava com uma tia, Dona Maria Guimarães, senhora de alguns recursos, rica mesmo, que lhe proporcionava um maior conforto. Tibiriçá era meio estroina e tinha um automóvel no qual viajava frequentemente para Maceió, distante 36 léguas de Penedo. No meio da estrada que liga as duas cidades, morava um pobre velho que, apesar de seus 3 filhos, já homens feitos, era tão pobre que se via na contingência de implorar a caridade dos que passavam. Uma esmolinha pelo santo amor de Deus. Estranha maneira, porém, de se pedir esmola. É que o pobre ancião tinha o hábito de deitar-se atravessado na estrada, assim que avistava qualquer veículo, a fim de obrigar o mesmo a parar, e então recolher alguns tostões de esmola a troco daquele insistente apelo. Uma esmolinha pelo amor de Deus. Com Tibiriçá aconteceu a mesma coisa, quando por ali passou pela primeira vez. Da segunda, porém, ao avistar o ancião estirado na estrada, parou o seu Chevrolet a alguns metros de distância e foi logo gritando para ele. Levanta daí que não te dou esmola nenhuma. E tem mais uma coisa, hein? Se da outra vez que eu passar por aqui te encontrar tirado na estrada, eu passo com o meu carro por cima, viu? É
claro que, diante da terrível ameaça de Tibiriçá, o ancião levantou-se prontamente da estrada naquele dia. Mas, passado o susto, continuou dali por diante na sua estranha e arriscada maneira de esmolar. Algum tempo depois, viajava o Tibiriçá de Maceió para Penedo no seu Chevrolet, quando, no mesmo ponto da outra vez, avistou, estirado na estrada, o corpo do teimoso mendigo. Não hesitou um só instante. Pisou decidido no acelerador do seu carro, fechou os olhos e passou por cima do velho. Ai, 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 ai. E pelas redondezas logo se espalhou a notícia de que o pobre velho, com as duas pernas partidas, havia ficado aleijado para sempre. Certa noite, poucos dias após a sua cruel e criminosa ação, estava o jovem Tibiriçá sentado num banco da Praça Jácome Calheiros, em Penedo, quando dele se aproximou um desconhecido para dizer-lhe: saia depressa daqui, porque sua vida está correndo perigo. Sendo muito mal iluminada a praça onde se encontrava, Tibiriçá não pôde reconhecer o autor do aviso e nem mesmo pensou em descobrir quem fosse. Correu imediatamente para a casa da tia Maria. Lá chegando, nova surpresa. Dona Maria Guimarães, trêmula de emoção, foi logo lhe dizendo: pelo amor de Deus, meu filho, não fique em casa, não. Vá se esconder depressa em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, vá embora depressa. Afinal de contas, minha filha, o que aconteceu? Uma coisa horrorosa, meu filho. Não faz meia hora estiveram aqui 3 homens com caras de assassinos à sua procura. Quê? Vá embora, pelo amor de Deus, que eles podem voltar de repente. Não havia a menor dúvida. Certamente eram os filhos do mendigo da estrada que procuravam vingar-se do Tibiriçá. E o rapaz, já alarmado, rumou para a casa de uma senhora de nome Quixaba, dona de uma pensão muito conhecida em Penedo. Lá chegando, porém, idêntico a pelo da dona da casa. É bom não ficar aqui, não, seu Tibiriçá. Andaram 3 homens aqui à sua procura. Era cada cara de me ter medo. Convencido de que lhe seria impossível escapar daquele terrível cerco, o jovem Tibiriçá resolveu enfrentar os seus inimigos de qualquer maneira. E com essa intenção, dirigiu-se para o café e bilhar do Antônio Gomes, na Praça São Gonçalo. Lá chegando, encontrou um seu amigo de infância, de nome Álvaro Braga, a quem contou o que lhe estava acontecendo. O amigo então convidou-o para dormir em sua casa, no Cajueiro Grande, ponto extremo da cidade, e onde, de certo, ninguém se lembraria de ir procurá-lo. E tocaram para lá. Chegando, entretanto, à porta da casa do amigo, Tibiriçá encheu-se de escrúpulos e não queria entrar. Não, Álvaro, você me desculpe, mas isso não está certo. Por que não está certo, homem? Deixe de bobagem. Escuta aqui, Álvaro, bem pensado. É um absurdo eu vir incomodar a sua família numa hora dessa. Tenha paciência, mas eu não vou entrar, não. Tinha graça. Fique quietinho aí que eu vou lá entrar lá pelos fundos para abrir a porta da frente, viu? E mal o amigo se afastara. Mal o amigo se afastara, Tibiriçá viu que lá estava novamente ao seu lado o mesmo velho da Praça Jácome Calheiros. Não tinha percebido sua aproximação, o que, aliás, não o surpreendeu, porque ali estava muito escuro. Só deu pela coisa quando ouviu o velho, em tom muito natural, fazer-lhe um pedido. Quer me dar um fogo, por favor? Tibiriçá, mais naturalmente ainda, sem estranhar que aquele desconhecido lhe aparecesse num ponto tão distante de onde o vira pela primeira vez, levou a mão ao bolso, tirou a caixa de fósforos, riscou um deles, e então, ao aproximar a chama do rosto do desconhecido, a fim de lhe acender o cigarro, reconheceu o homem. Meu pai, o senhor, papai. Deixe-me abraçá-lo, papai. Tibiriçá, esquecido de que seu pai havia morrido há muitos anos, estendeu seus braços, procurando espreitá-lo junto ao peito. Papai, deixe-me abraçá-lo. Papai, como é? Ninguém? Papai, onde é que você está, papai? O senhor desapareceu! Papai, onde é que você está, papai? Sim, os braços de Tibiriçá abraçaram o vácuo. O vulto de seu pai já não estava ali. Havia desaparecido como por encanto. Só então Tibiriçá compreendeu a proteção de seu pai, já morto há tantos anos, através daquele providencial aviso da Praça Jácome Calheiros.
Saia depressa daqui, porque sua vida está correndo perigo. E aqui está um outro providencial aviso que desta vez nos é dado pela voz da experiência. Em todo o Brasil, a experiência é quem avisa a cada um de nós. Se uma dor de cabeça o maltrata e amofina, meu amigo, não esqueça, tome logo Guaraína. Guaraína não é melhor nem pior, Guaraína é única, contra as dores. E como auxiliar no combate aos resfriados, Guaraína é um comprimido nacional de conceito universal. Contaremos agora o inexplicável episódio da locomotiva fantasma. Faltavam 5 minutos apenas para a partida, quando o manobreiro trilou seu apito e a locomotiva se pôs em movimento. E aqui está um fato verdadeiramente incrível, que o ouvinte Moacir Carias, residente em Castelo, cidade do Espírito Santo, afirma ter sido presenciado pelo seu pai, Sr. Manuel Carias, no dia 14 de março de 1946. Vamos narrá-lo rapidamente, aproveitando o mais possível as próprias palavras do nosso informante. Seu pai, também residente em Castelo, no já citado dia 14 de março de 1946, saiu muito cedo de casa, a fim de levar à estação da Estrada de Ferro uma encomenda para a pessoa de sua família residente em Cachoeiro do Itapimirim. A encomenda ia ser entregue ao maquinista do trem misto que partia do Castelo às 5h30. Maquinista velho, conhecido de seu Manuel Carias, e que de outras vezes já lhe havia prestado favores semelhantes. Chegando à estação e dirigindo-se diretamente à locomotiva, seu Carias viu com surpresa que o maquinista, seu amigo, ainda não havia chegado. Não havia mesmo ninguém no tender da locomotiva. Esperou alguns instantes e nada. Olhou o relógio. 5h25. Faltavam 5 minutos para a partida do misto e nada do maquinista. Já estava na hora exata da locomotiva engatar na composição, quando ouviu lá de trás o inconfundível apito do manobreiro. Certamente o manobreiro não havia notado a ausência do maquinista. Seu Carias, que tudo observava, sabia que as ordens do manobreiro iam ser em vão. Qual não foi, porém, o seu espanto, quando, a um apito mais forte, a locomotiva, sem ninguém dentro dela, se pôs a andar sozinha, obedecendo à manobra ordenada. Sim, lá ia ela. Em poucos instantes, aproximou-se da composição. Bateu e se pôs novamente em movimento, afastando-se dos vagões, sem esperar qualquer sinal do manobreiro. E como não houvera tempo de fazer o engate, o manobreiro gritou indignado: "Você ficou maluco, seu maquinista? Não espera mais o sinal? Volta que não engatou!" Mas a locomotiva não voltou. Logo adiante, no mesmo lugar onde se encontrava antes, ela parou. O manobreiro veio correndo a fim de tomar satisfações com o maquinista. Quando ia perguntando qualquer coisa, indignado pela brincadeira de mau gosto, ao olhar para dentro do tender... Será possível? Não tinha ninguém aqui dentro? A máquina andou sozinha? Nesse momento, seu Manuel Carias aproximou-se do manobreiro, confirmando não menos apavorado: Não tinha ninguém, não. Eu também vi tudo. A máquina manobrou sozinha. Alguns minutos depois chegava o maquinista, que por um acidente qualquer perdera o seu horário. E o maquinista retardatário não era o velho conhecido de seu Manuel Carias. Estranhando aquilo, seu Carias quis saber do manobreiro o motivo da mudança do maquinista. E recebeu dele a seguinte impressionante resposta: O outro, o seu conhecido, morreu há 8 dias no desastre da linha Coutinho Alegre. E agora vocês terão um fantástico episódio do cemitério de Inhaúma.
repente, estrugiram aplausos atrás do muro do cemitério. Esse caso muito singular nos foi narrado em carta da ouvinte Stella Ventura, residente à Avenida Automóvel Clube, número 99, Casa 2, aqui no Rio. O fato por ela narrado aconteceu uma semana antes do Carnaval de 1945, com o seu filho mais velho, de nome Nelson, e com outros rapazes seus amigos, ao regressarem de uma batalha de confete realizada no Largo dos Pilares. A batalha terminara alta madrugada, e o percurso de volta, entre Inhaúma e Del Castilho, onde os rapazes moravam, devia ser feito a pé, por não haver mais nenhuma condução àquela hora. Era o diabo terem que fazer a pé aquela longa caminhada de volta, cansados como estavam depois daquela batalha de confete. Foi então que um dos rapazes teve uma boa ideia. Que tal, pessoal, se a gente organizar um bloco para ir cantando, para distrair pelo caminho, hein? E foram logo afinando violões e cavaquinhos e começaram a cantar um dos sucessos carnavalescos daquele ano. E lá se foram, rua fora, acordando com a sua alegria os pacatos moradores do subúrbio. Ao passarem pela rua do cemitério de Inhaúma, a animação da rapaziada já havia atingido o auge. De repente, porém, quando passavam bem de fronte do portão do cemitério de Inhaúma, estrugiram lá dentro intensos aplausos. Cantores e tocadores emudeceram repentinamente. Todos tremiam de pavor. E mal se fizera aquele silêncio de medo, vieram de dentro do cemitério aquelas vozes impressionantes. Como é? Por que pararam? Estava tão boa a farra. Coisa horrorosa. Os defuntos pediam bis. Aquilo foi a conta. A rapaziada debandou para todos os lados, no meio de gritos apavorados. Foi tal o alvoroço que todos os moradores das cercanias despertaram assustados. E quando os rapazes lhes contaram aqueles estranhos fatos, os mais animosos resolveram ir até o cemitério a fim de esclarecer o caso. E lá chegando, tudo se explicou. Eles encontraram, saindo do portão do cemitério, um grupo de homens. E como os homens não tinham nada de fantástico, aproximaram-se e aí perceberam tudo. Era um grupo de pedreiros que tinham ficado lá dentro até de madrugada, até aquela hora, terminando a construção de um monumento numa catacumba. Bem, como já terão adivinhado, foram esses pedreiros os defuntos responsáveis pelo pânico que fez debandar o alegre bloco carnavalesco. Não é só o pavor que abala os nossos nervos. Uma dor imprevista quase sempre nos deixa também completamente descontrolados, se não pedirmos imediatamente o socorro de Guaraína, a grande amiga da nossa tranquilidade e do nosso prazer. Por isso, meu amigo, já não faça experiência. Se uma dor o ataca, defenda-se com Guaraína. Que fariam vocês, ouvintes, se fossem protagonistas desse espantoso caso, absolutamente verídico que vão ouvir agora? Ninguém poderia resistir à tentação de carregar nos braços aquela linda criança abandonada no meio da estrada deserta. Pedro Rosa era um senhor que residia em Mazomba, distrito da cidade de Itaguaí, no estado do Rio, conforme nos manda contar em carta o ouvinte Mário Antônio Godinho, morador na mesma cidade de Itaguaí, a rua General Bocaiúva, número 193. O distrito de Mazomba era ligado a Itaguaí por uma longa estrada quase deserta, onde as casas eram separadas por muitos quilômetros de distância umas das outras. Uma vez por semana, Pedro Rosa vinha a Itaguaí fazer suas compras. Nessas viagens, por medida de prudência, procurava regressar ainda dia claro para evitar possíveis surpresas na estrada deserta. Certa vez, porém, encontrando-se em Itaguaí com diversos amigos,
Ficou com eles num café até muito tarde, bebendo e conversando. Só às 10 horas da noite foi que iniciou a sua marcha de regresso para Mazomba. Felizmente, sendo noite de lua, a estrada estava bastante clara e Pedro Rosa caminhava sem nenhum receio. A estrada estava tão clara que depois de estar caminhando há mais de uma hora, lá longe, num trecho bem deserto, ele distinguiu um pequeno vulto branco no chão. Era alguma coisa que se mexia. Foi se aproximando e viu que era o vulto de uma criança brincando na areia. Foi se aproximando mais. A uns 10 metros já lhe distinguia as feições. Era uma linda criancinha, muito pequenina ainda, podendo ter no máximo 1 ano de idade. Pedro Rosa parou a seu lado. O garotinho, muito louro e de olhos arregalados de surpresa, estendeu os bracinhos. Reinava em torno o mais absoluto silêncio. E nenhum vulto sequer se distinguia na estrada. Nenhuma casa por perto. Não havia dúvida. Aquela linda criança, que ainda não sabia balbuciar uma só palavra, fora ali abandonada por mãos criminosas, uma vez que nem andar sabia, não podendo, portanto, ter vindo sozinha parar ali naquele lugar deserto. Compadecido, Pedro Rosa tomou-a nos braços. Sim, ia levá-la para casa, onde a entregaria aos cuidados da esposa até que alguém a procurasse. E lá se foi estrada fora, levando ao colo a preciosa carga. Mal, porém, havia dado os primeiros passos, teve a impressão nítida de que o peso da criança tinha aumentado. Não havia dúvida. Pedro Rosa sentiu um calafrio a percorrer o seu corpo e parou um instante. Parou para poder contemplar melhor a criança. E então, seus olhos viram horrorizados, não mais a linda criança loura, mas um pavoroso monstro humano, de enorme cabeça e de boca escancarada, de onde saíam dentes fora do comum, afiados e grandes como de uma fera. Depois daquele pavoroso grito, ao mesmo tempo que atirava para o chão o medonho fenômeno, Pedro Rosa saiu em desabalada carreira pela estrada, em busca da primeira casa, que ele só encontraria a mais de 2 quilômetros de distância. De repente, para sua felicidade, avistou ele o vulto de um viajante que vinha ao seu encontro calmamente. Parou sua carreira e, com voz ofegante, assustada, apontando para trás, foi logo contando ao desconhecido. Uma coisa horrorosa, seu moço. Mas o que foi que sucedeu? Você parece que viu o diabo. Mas deve ter sido mesmo o diabo. Mas aí que eu encontrei uma criança na estrada. Botei ela no braço. De repente, ela começou a pesar que nem chumbo. Olhei para ela e vi que era um monstro, com os dentes enormes. Pedro Rosa dizia tudo isso apavorado, sem se lembrar de fitar o homem com quem falava. E só se lembrou quando esse lhe fez essas perguntas estranhas. A criança tinha dentes enormes, E eram maiores que os meus. Só aí Pedro Rosa olhou bem para o desconhecido. E o que viu era espantoso. Os dentes do desconhecido saíam 20 centímetros para fora de sua boca. Era um monstro muito mais horrendo do que a criança abandonada na estrada. Pedro Rosa foi encontrado horas depois, sem sentidos, naquele mesmo ponto da estrada. E só muitos dias depois conseguiu contar à família o incrível encontro que tiveram naquela noite da estrada deserta. Esse programa de Almirante chega aos receptores do Brasil todas as semanas, nesse mesmo dia e hora, numa oferta de Guaraína aos nossos ouvintes. E não esqueçam, de todos os casos que aqui lhes são contados, o mais extraordinário há de ser sempre o da própria Guaraína, o comprimido que fez desaparecer para sempre o fantasma da dor. Guaraína, cortando a dor sem atacar o coração, tornou-se um medicamento nacional de conceito universal. Guaraína. Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, fantástico, extraordinário.
Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Aldo Taranto, o locutor Manuel Barcelos, os radiatores, na ordem de entrada, o Rui Bruno, Seixas Júnior, Paulo Porto, Edélvio dos Santos, Leda Maria, Paulo Raimundo, Hamilton Ferreira, Germano, Duarte de Moraes e Telmo de Avelar. Contra-regra de Orlando Drummond, publicidade de Barros Barreto, controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30 e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.